Tuane, boa tarde, que bom, nossa aula hoje será de História. Todos vocês aí sentadinhos para que possamos assistir a nossa aula. Na aula anterior nós estudamos sobre o Rio Nilo, da sua importância, não é? Na alimentação, não é isso? Então vamos lá, hoje nós vamos trabalhar o uso da terra no Brasil. Então desde o início da história da humanidade, as pessoas elas utilizam o quê? Os recursos naturais, como a água e o solo, e modificam a natureza. Elas criam também canais de irrigação, lagos artificiais, estradas, pontes, áreas de pastagem, de pasto, certo? Etc. Com o objetivo de quê? De adaptar o meio natural para atender às suas necessidades humanas. De habitação, de transporte, de alimentação, por exemplo. Então, ela modifica o meio para se aproveitar do que a natureza tem para lhe oferecer, tá certo? Então, no território brasileiro, até 1500, o que foi que aconteceu? Então, o espaço natural brasileiro passou por muitas transformações no decorrer do tempo. A ocupação da terra num território que hoje chamamos de Brasil ocorreu há 3.000 anos, certo? Naquela época, alguns povos, entre eles os Marajoaras, eles iniciaram o quê? Plantação de milho, mandioca, algodão, amendoim, coquinhos, jatobá, maracujá. Então eles fizeram essa plantação para o quê? Para usufruir disso daí. Então, esses Marajoaras, eles estão situados na ilha do Marajá, certo? Estão situados aí na ilha do Marajó, pertencente ao estado de quê? Do Pará, certo? Na atualidade, esses indígenas, eles moravam às margens de um lago, de um rio, chamado Arari. No território, eles foram formando montes elevados de terra, conhecido como o quê? Teços. Para que esses montes de terra serviam? Para proteger suas moradias e plantações das inundações do rio, tá certo? Então eles colocavam esse amontoado de terra e em cima construíam as suas casas para proteger das inundações do rio, quando o rio subia, então não tinha problema. Então a cultura marajoara, ela se tornou bastante conhecida, principalmente por sua cerâmica, a criatividade dos indígenas na questão da cerâmica. Viram aí a página 28, Coivara. O que significa Coivara? Então, até 1500 o território brasileiro era habitado apenas por povos indígenas, certo? Às vezes, algumas tribos, eles se deslocavam pelo território em busca de lugares melhores para a sua sobrevivência. E quando eles encontravam esses locais, eles queimavam, certo? Para a plantação de suas futuras casas. Então, quando eles queimavam, eles faziam o quê? As cinzas, os restantes das cinzas, das queimadas, eram utilizados para o quê? Para adubar o solo, iniciando assim um novo plantio. Então, eles faziam reflorestamento, mas depois ele fazia desmatava lá aquele local, mas depois eles faziam o reflorestamento. Novamente, eles plantavam novamente. Eles tinham essa consciência com a natureza, certo? Então, essa técnica aí de plantar, de queimar a vegetação e depois utilizar as cinzas para adubar outro tipo de solo para nova plantação, era chamada de coivara, ok? Então, nós vamos estudar ainda na página 28, nós temos o que? A exploração do pau-brasil. Então, a partir de 1500, com a chegada dos portugueses ao território brasileiro, as florestas começaram a ser derrubadas com mais frequência. Então, o pau-brasil é uma árvore nativa, nascida originária de determinado lugar. Nativa quer dizer isso, certo? Da Mata Atlântica. Área que foi muito desmatada no decorrer do tempo. Então, inúmeras árvores também foram cortadas para a construção de moradias e produção de quê? De móveis. Então, nos primeiros anos, os portugueses, nas terras aqui brasileiras, eles descobriram o quê? O pau-brasil, que era uma árvore aqui nativa da Mata Atlântica. E nela existia o quê? Ela existia uma tinta vermelha, se extraía dela uma tinta vermelha,
que essa tinta vermelha eles levavam para a Europa para atingir os tecidos. E essa tinta era caríssima, certo? Então, na primeira questão, você vai marcar a alternativa correta. A construção de estradas, pontes, pastos e lagos artificiais não modificou a natureza. Será que não modificou? Com o desmatamento, a construção disso aí, teve que desmatar para construir. As pessoas alteraram o meio natural para adaptá-lo às próprias necessidades de moradia, transporte e alimentação. Você vai marcar qual dessas duas estão correta. Agora você vai escrever exemplos de modificações que os seres humanos realizavam na natureza para atender às seguintes necessidades. Então, na alimentação, eles faziam o quê? Derrubada de florestas para criar pastos para o gado ou áreas de plantio. Já no transporte, eles faziam o quê? Construção de estradas em meio à natureza e construção de pontes. Não era isso? E na moradia, eles faziam o quê? Aí existia o quê? A exploração de florestas e mata para a construção de edifícios, derrubadas de árvores para a construção de moradias ou de móveis. Aí leia esta imagem. Aí vocês vão ter o Morro dos Prazeres na cidade do Rio de Janeiro, passei a ser ocupado por moradores a partir de 1940. Aí vai ter uma pergunta com relação a essa imagem. Que fator modificou a vegetação do Morro dos Prazeres de acordo com a imagem? Então aí teve o quê? Uma construção de quê? De moradias. Aí você vai fazer uma pesquisa para descobrir se há vegetação nativa, como matas ou florestas na região onde você mora. Se ainda houver vegetação nativa, verifique se a vegetação foi preservada ou modificada. Se houve alguma modificação nela ou se ela continua ainda com a mesma imagem como era anteriormente. Se tiver sido modificada, verifique essa mudança, se essas mudanças foram positivas ou negativas. Se essa vegetação houve mudança, se ela houve, então quais são os pontos positivos dela? Aí você vai escrever aí, essa segunda questão será escrita no caderno, tá certo? No caderno de história. Então, pessoal, nossa aula ficará hoje por aqui e até amanhã com nossa aula de geografia. Fiquem com Deus que eu estou morrendo de saudade de vocês.